Opa, opa, opa. E aí, bom, senhoras e senhores, estamos aqui sintonizados na Rádio Feito em Casa, estamos no programa agora Pimenta no Ponto. Estou aguardando aqui apenas o YouTube me aceitar aqui para me começar a fazer as coisas, né, os programas acontecerem. Boa noite a todos vocês que estão aqui pelo www.radiofeitoemcasa.com.br. Muito obrigado por você estar aqui com a gente. Nessa segunda-feira nós vamos falar sobre empreendedorismo e vamos falar sobre dicas de emprego. Espera aí só um minutinho, porque o negócio aqui tá sambado aqui. O YouTube, o Facebook aqui não tá coisando eu. Ô, Facebook, me ajuda aí, pô. Tá doido? Ó, tô pondo senha errado aqui também. Eu não estou aparecendo. Você que tá me vendo, diga sim, alô, estou te vendo. Espera aí que eu vou aqui agora fazer uma situação. Aqui abrir. Aqui. Pá. Agora estamos aqui no ar. Na rádio, tá tudo certinho. Iniciar, opa, vamos iniciar aqui também. Iniciou aqui, iniciou aqui, iniciou aqui. Ai, ai, viu, gente? Eu vou falar um negócio pra você, viu? Fico tão cansado, tem hora. Deixa eu ver aqui o que falta pra me colocar. Agora sim. Agora estamos conectados em todo mundo. Obrigado, gente. Na Rádio Feito em Casa. Obrigado, muito obrigado por você estar aqui conosco. Então, adente aí e vamos começar mais um programa na Rádio Feito em Casa, Pimenta no Ponto, com a Aline Agnes e com a Patrícia Oliveira, né? Então estamos aguardando todo mundo aí entrar. Meninas, quem, por favor, faz a solicitação aí para mim coisar o coisado aqui, deixa eu ver aqui, eu consegui um. Deixa eu ver aqui. Tchararara. Aqui a nossa convidada também. Eu acho que agora vai todo mundo entrar. Deixa eu ver. Opa, entrou um, entrou dois. Ela tá aí. Ela chegou. Olha, a Aline foi a primeira a entrar aqui, coisou, chamou, coloquei ela pra coisar e ela não entrou. Não entrou? Não, Aline. Ah, meu Deus. Ô, gente, que, bom, a Paty não, a Paty é de São Paulo, a Paty de repente, mas teve uma chuva agora à tarde para a noite, Paty, aqui em Contagem, por região de Belo Horizonte. Brincadeira, viu, velho? Tava até falando com o Rogério aqui, tá? Parecia que era o Thor e o... Como é que chama o cara lá, o Deus da Água? Esqueci. Deus da Água? É. Deus da Água, não, Thor é o Deus do trovão. Poseidon. Tava o Thor e Poseidon trocando ideia, porque você tá doido. Nossa, aí ele foi longe, ele pegou mitologia nórdica, pegou mitologia grega e fez ué. Só. Mas já que é pra coisar o trem, vamos coisar o coisado, né? Então, boa noite pra vocês, meninos. Boa noite pra você, Flávia Nobres. Boa noite, hoje tá aqui com a gente aqui ao vivo. Boa noite, pessoal, meninas. Boa noite a todos e todas aqui presentes. Boa noite, gente. Boa noite, Flávia. Boa noite, meninos. Como é que tá a final de semana? Como é que tá aí esse segundona? Meu, foi maravilhoso. Maravilhoso. Peguei uma praia maravilhosa ontem. Então, pensa, a pessoa curtiu bastante. Só na hora de voltar que foi um caos. Um trecho que eu fazia 10 minutos, que é para subir a serra, 10 minutinhos que levou 3 horas. Mas fora isso, foi uma maravilha. Muito acidente ontem na estrada, muito. Sério? Que medo. Morro de medo de pegar a estrada. Mas vamos lá. Então, meus amores, sejam todos bem-vindos aqui na Rádio Web Feito em Casa, esse programa maravilhoso, Pimenta no Ponto, apimentando a sua noite hoje, junto comigo, Patrícia Oliveira e Aline Agnes, hoje com a nossa convidada aqui. Hoje o assunto, gente... Chegando no final de ano aqui, chegando não, já estamos no final de ano, né, meus amores? Estamos no final de ano e que o povo tá fazendo, tá uma loucura, um corre aqui, bora fazer currículo, bora fazer entrevista, o que eu tenho que fazer, o que eu não posso fazer, né? Então hoje o assunto vai ser esse, né, Aline? Exatamente, a gente já falava muito hoje, como conseguir emprego, pelo menos tentar alguma vaga aí no final do ano, né, gente? Porque agora é o momento que sol ali. A correria tá agora. Agora é o momento de correr atrás de emprego que ele tá procurando, né? Então, bora apresentar a Flávia, querida, maravilhosa, sim, especialista em RH, né, Flávia? Pois é, gente, é um assunto muito pertinente, vai ser muito legal esse papo.
Sim, eu sou consultora em RH, eu tenho aí 20 anos aí de carreira no RH, né? Eu trabalho com RH há muitos anos, eu iniciei a minha vida profissional já com isso, né? Já no RH. E eu trabalho aí atendendo empresas, né? Fazendo recrutamento e seleção também. A gente está aí nesse ramo aí há um tempo já. Temos uma caminhada. 20 anos? Nossa, é pra caramba, né? A minha idade. Não, exatamente. Cada perna. Para descontrair a noite, né? Vamos de piada do nosso comediante aqui, né? Boitatá, né? Assim, ele tem 20 anos de forró, né? Assim, 20 anos só de pista, né, Boi? De vida. De andar por aí, né? Mas Tá bom. Oi, Boi. Não, eu falei, tá bom, é isso mesmo. É, né? Mas aqui, Flávia, como é que é? Agora esse mesmo momento mesmo para o pessoal começar a procurar emprego nas vagas temporárias, como é que funciona isso? Gente, olha só. Porque agora, porque assim, desde que eu fui uma adolescente, assim, durante essa época do ano eu corria. Era a única época que meu pai deixava eu trabalhar, que loucura, o pai deixava eu trabalhar não, pra quem quer estudar, oh meu Deus do céu. Aí, era uma época quando que deixava eu trabalhar, porque às vezes 2, 3 meses ali e acabava. Você podia voltar para o normal, né? De um adolescente, ou então de um jovem aprendiz, pelo menos só alguns anos atrás. E tá mais ou menos 20 anos atrás, viu, Boi? Tá bom. Bom, gente, olha. Sou da época que não existia jovem aprendiz. Na minha época existia menor profissional. Menor profissional, né? Entendi. Não existia jovem aprendiz, era menor profissional. Você ganhava bem salário e trabalhava igual, pegava o mesmo horário de todo mundo, tanto que eu trabalhei de noite. Eu, com 12 anos de idade, trabalhava à noite. Eu trabalhei até às 8 horas da noite. Loucura, que engraçado. O engraçado é você falar com 12 anos, porque eu tava pegando uma carteira de trabalho do meu pai. Bem antiguinha aqui, eu peguei ela ontem. Aí eu tava vendo, meu pai assinou carteira. Olha isso, hoje em dia não pode mais assinar carteira, né? Meu pai, eu tava lá, eu tô com dúvida, com 15 ou 16 anos aí na carteira de trabalho do meu pai. Isso, meu pai tinha 16 anos, eu em 1959, pra aqui. Meu pai em 1974, ele assinou a carteira. Hoje em dia, sem chance, né? Né, Flávio? Hoje em dia, menor, acho que não pode assinar carteira, né? A não ser que seja para menor aprendiz. Isso, hoje a gente tem contratos, né, de menor aprendiz, a partir de 14 anos, eles já podem trabalhar nas empresas com carga horária diferenciada, né? Mas já é possível, a partir de 14 anos, eles já entram num programa que hoje chama-se menor aprendiz, né? Mas é bem legal. Nossa, bacana. Eu acho bacana isso, incentivar o jovem hoje, né? Principalmente o jovem hoje em dia, porque eu lembro que na minha época, né? Eu falo minha época, né? Porque a pessoa já está com 41 anos nas costas. Então, assim, eu tinha aquela ansiedade de trabalhar. Eu queria trabalhar, ter meu dinheiro, sabe? Porque me irritava muito ter que escutar. Pai, me dá dinheiro para isso? Mãe, para que você quer dinheiro? Para que você quer dinheiro? Então, os jovens da minha época tinham aquela ansiedade de completar logo 18 anos para poder trabalhar. E quando começou a ter essa oportunidade de você trabalhar mais cedo, lógico, né? Tinha aquela carga menor, porque você tinha que estar estudando. Algumas empresas só contratavam os adolescentes, na época, se tivesse notas boas na escola, né? As empresas ainda têm esse incentivo, você vê se tem esse incentivo de a contratação dos menores, exigindo que eles também sejam, que vá bem na escola também. Bom, nem todas as empresas, né, eles olham, por exemplo, o boletim para contratar. Hoje as regras mudaram um pouco, né? A pessoa tem que estar estudando para entrar no programa de menor aprendiz, ela tem que estar na escola, principalmente tanto de ensino médio, né, os meninos mais novos, e de ensino superior também, né, que já é um outro programa, mas tem que estar, por exemplo, na faculdade. Então, a premissa é que esteja na escola. Não necessariamente as notas têm que ser excelentes, né, alunos aí AAA,
desde que cumpram ali a carga horária e exercite e façam o trabalho da melhor forma possível, né? Dificilmente essa empresa vai dispensar um bom aluno, né? Um bom profissional, mas geralmente, pelo que a experiência que a gente tem, é que os bons alunos, geralmente, eles tiram boas notas e eles continuam, né, nas empresas. São alunos bons, né, tanto de escolas públicas como particulares, não tem distinção disso, graças a Deus, né? Geralmente os menores aprendizes são bons alunos, tiram notas boas nas escolas, né? Então, são pessoas que querem estudar, né, e que querem ali uma renda, um recurso próprio, né? Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, eu queria meu dinheiro, gente. Eu queria logo ter um dinheiro, uma renda. Meus pais não me deixaram trabalhar com 14 anos, mas era o que eu queria começar logo. E aí meu pai e minha mãe falaram, não, você vai terminar primeiro o ensino médio e aí você pode, segue seu caminho profissional, né? Mas eu queria ter começado bem antes, porque a gente quer ter um dinheirinho, né? Eu tinha essa ideia. Eu quero ter ali, gente, eu comecei ganhando R$ 238. A minha carteira de trabalho está lá. 200, só que na época, né, R$ 238 era dinheiro. Um dinheiro, né? Então ali, pensa, uma menina de 17 anos, né? Eu ganhava ali R$ 238. Eu comprei computador, né? Um desktop, aqueles maiores. Posteriormente, eu fui comprando outras coisas, né? Tudo com aquele dinheirinho que eu ganhava, né? Então, o pensamento, a mudança do paradigma está na mente, né? Do jovem. É ele que decide o rumo dele, né? O destino dele, profissional. Nossa, eu lembro também disso daí, porque assim, eu comecei cedo, comecei aos 10 anos, tomando conta de outra criança, pensa, porque naquela época, né? Até na época dos nossos pais, sempre foi que nem minha mãe era uma criança cuidando de outra criança, enquanto os pais tinham que trabalhar. A minha avó trabalhava na roça e meu avô numa empresa. Então, eu cresci também neste embalo também. Também cresci assim. Então, além de cuidar dos meus irmãos, a vizinha, olha, eu preciso dar uma saidinha. Você, olha, minha filha, eu te dou um trocado para você, e uma roupa. Vou terminar minha lição e vou lá na casa da vizinha, cuidar da filha, com isso com 10 anos de idade. Sabe? E eu também, depois que eu tive os meus dois filhos, que um já são de maiores os dois, né? Um tá com 20, outro com 22. Eles começaram a trabalhar também a partir dos 10 anos, porque eles também queriam. Opa, quero ter o meu dinheiro. Eu quero, sabe, ter. Então, eles iam trabalhar em pesqueiro, né? Como, sabe? Iam trabalhar. Oficina de costura, quer dizer... Havia um incentivo ali, aquela vontade, né, de trabalhar. Agora, assim, a pergunta que eu tenho para você, hoje em dia, né, uma pessoa, isso agora numa fase, uma pessoa adulta, né, sem ser os adolescentes, como que tá, assim, a euforia deles, porque é uma euforia, acaba se tornando, né, uma euforia, a procura do emprego com as vagas agora para final de ano. Como que você está vendo agora, hoje? Bom, a busca por empregos, né, agora, para o fim de ano, né, Natal, ela começa mais ou menos em meados de setembro. Em setembro, as empresas começam a fazer os seus planejamentos para recrutar as pessoas para a contratação temporária, e aí a gente preenche aquelas vagas ali e busca ali, né, capacitar as pessoas dentro de um treinamento rápido na empresa, né? A pessoa entra ali, passa por um pequeno treinamento e aí ela cai ali na função. Geralmente o comércio utiliza-se muito de mão de obra temporária, né, para o final de ano. O que eu noto? O que eu tenho visto muito? Cada vez mais os jovens querem, né, o primeiro emprego, eles querem ali trabalhar, querem ter um dinheiro, porém, eu noto que falta um pouco de qualificação para o jovem. Flávia, mas sim, como que você quer qualificação, sendo que eu não trabalho, eu não tenho como pagar, por exemplo, né, um curso? Bom, o que a gente vê é que cursos gratuitos que existem, né, que é possível se fazer,
sem pagar nada, é muito valorizado pelas empresas, né? As empresas querem esses profissionais sem experiência, né? Não tem experiência, mas que tem uma qualificação atrativa nesse currículo, né? Então a gente nota o quê? Falta muito para os jovens hoje o pensamento de águia que a gente fala, né? Eu vou me qualificar aqui, vou fazer um curso gratuito, por exemplo, no Sebrae, né? Tem vários cursos gratuitos, no próprio Senac, cursos na internet, né? Que são gratuitos, com certificado, né? Então, existem infinitas possibilidades. Só que eu noto, o que eu vejo é que muitas vezes eu recebo currículos de um jovem, de um menino, de uma menina nova, e não tem nada, não tem algo que vai chamar a atenção daquele recrutador, daquele empresário que está lendo aquele currículo. Sim. Tem lá, quando o currículo ele é bem feito, né? Porque às vezes nem isso. Quando é um currículo bom, bacana, tem lá o nome, o endereço, o ensino médio e acabou. Não tem nada, não tem curso. Se eu estou pleiteando uma vaga no comércio, por exemplo, eu tenho que ir atrás de um curso relacionado ao que eu quero, né? Ao que eu estou buscando, para deixar o meu currículo mais atrativo. A experiência não tem mesmo, porque é um menino novo, é uma menina nova, não tem, acabou de sair da escola, não tem experiência profissional, mas tem o quê? Proatividade. É isso que eu particularmente vejo, né? Há lá os cursos, tem lá na entrevista, quando a gente vai conversar com essa pessoa, né? A gente vê que é uma pessoa interessada, que está em busca. Geralmente são essas pessoas que conseguem os empregos temporários e aí acaba ficando depois, né? Acontece isso é interessante. Porque quando eu comecei a minha vida, gente, olha que loucura, quando eu era bem nova, antes de trabalhar em temporada e tudo mais, assim, a gente, nossa, a gente queria dinheiro, nosso dinheiro, a gente queria comprar o básico da gente, queria ver de pai e mãe. Eu tinha uma moça perto da minha casa que trabalhava e a gente distribuía panfleto no meio da rua. Segurei faixa, as pessoas que seguram faixa em trânsito, assim, balançando a bandeira. Eu queria ganhar dinheiro, gente. Me interessava como, assim, tinha que ser de um jeito que não fosse errado, de uma forma correta. Minha filha, eu fiz de tudo. Eu lembro uma vez que eu estava segurando faixa, e uma amiga minha, que era mó bacana, assim, nós duas éramos muito conhecidas no colégio. Chegou uma outra amiga nossa perto da gente, segurando faixa de um lado da outra. A gente morria de vergonha daquilo, porque assim, né? Os nossos amigos lá, e a gente lá numa tranquilidade, chegava todo mundo perto da gente. E isso que você está falando com relação a cursos, a minha mãe era muito preocupada, ela pagava cursos pra gente. Gente, eu acho que 14 anos, mais ou menos, eu fiz curso de digitação, gente, pelo amor de Deus. Tinha um curso também que eu fazia de informática. Meu Deus, quem faz curso de informática hoje em dia, gente? Pelo amor de Deus. Gente, o Windows 98, olha como a pessoa é jovem. Ou seja, tipo assim, antes a gente se preocupava muito com isso. A gente se preocupava. E essas empresas também essas empresas de qualificação vinham até a escola, não sei se ainda existem hoje até a escola, e ofereciam uns cursos pra gente. E algumas pessoas faziam, assim como eu fiz um monte na época, e trabalhava pra caramba. E existe isso ainda, Flávia? Sim, existe. É claro que as coisas mudaram um pouco, né? Hoje a gente tem outros cursos, por exemplo. Não necessariamente um de informática, apesar de existir ainda, dependendo da vaga, ela é bem quista pelas empresas. Por exemplo, um curso de Excel hoje é muito valorizado, dependendo da vaga, né? Que a gente está trabalhando, chega um currículo com Excel avançado, a gente já fica bem interessado naquele currículo, né? Dependendo da vaga que a gente está trabalhando. Mas hoje, por exemplo, a gente tem outros cursos que também são relativamente comuns, né, aos nossos olhos hoje, mas que são muito valorizados. Por exemplo, o mercado de trabalho dentro da ótica comercial, dentro do comércio, é um curso, por exemplo, gratuito,
que existem em algumas instituições aí gratuitas e que o comércio em si gosta quando o jovem ou alguém tem esse certificado e é gratuito. Por quê? Porque as instituições formulam cursos voltados para a área, por exemplo, comercial, aí tem para a área da saúde, tem para a área de serviços também. E aí as empresas fazem, essas instituições fazem um conteúdo programático que atende muitas empresas, que atende muito aquela vaga que está sendo ofertada. O que eu falo sempre é o seguinte, gente, seja proativo, né? Procure aí em algum meio, em algum canal, algo que você goste, né? Que você se identifique, que você está buscando. Eu quero trabalhar no final do ano numa loja, por exemplo, de confecção de roupa, que eu me identifico muito, né? Às vezes as meninas gostam muito dessa área. Então se especialize nisso, né? Vá atrás de um curso relacionado ao que você gosta, né? Existem várias opções. Hoje tem muitas opções, né, gente? Que antes, com a ascensão da internet, isso facilitou muito para todo mundo. Porque antes a gente não tinha esse monte de opção, né? De possibilidades. Hoje a gente tem rede social, onde a gente tem muitas coisas que difundem as informações muito rapidamente. Então, antigamente a gente não tinha isso, né? Isso que você está falando é bastante importante, por quê? Porque eu vejo assim, algumas pessoas, né, que vai procurar, né, emprego, falar, mas emprego está muito difícil, eu não consigo arrumar um emprego, não sei o quê. Aí eu sempre pergunto para elas, mas assim, você busca também melhorar o seu currículo? Você procura fazer isso? Ah, mas eu vou voltar a estudar, a meta de estudar já foi no 1900 e bolinha. Eu dou um exemplo de mim, da Aline aqui, né? A Aline se formou recentemente como especialista, eu já sou já. E nem por isso, porque nós nos formamos para dar o melhor atendimento para os nossos clientes, não é nem por isso que nós acabamos de nos formamos, tá bom, especialista tá bom, vou parar de estudar. Ou a Aline vai parar de estudar. Não, é uma continuidade que você tem que fazer. Você sempre tem que estar buscando algo relacionado àquilo, isso que você falou, relacionado àquilo que você quer como profissão, né? Porque o Sebrae, gente, eu falo que sou fã, eu sou fã número 1. Eu sou fã de carteirinha deles, porque eu sempre estou buscando lá cursos gratuitos, voltados para a minha área de trabalho. Por quê? Porque eu quero, além de especialista, eu sou uma empreendedora. Então, eu sempre tenho que estar antenado no que está acontecendo, buscando. E a mesma coisa para quem está buscando uma vaga de emprego. Eu quero ser vender roupa. Não é simplesmente trabalhar gatilhos mentais. Como atender o seu cliente, como fazer uma venda. Não. Busque, não fique só naquele pensamento, eu quero ser uma vendedora. Começa a pensar grande, de vendedora eu posso passar a ser gerente. De gerente, quem sabe, futuramente eu consigo abrir minha própria loja. Sabe? Aquilo que nós conversamos na reunião que nós tivemos, que as pessoas estão tão, sabe, naquela coisinha. Eu preciso de meu gasto é tanto, eu preciso mais ou menos de tanto, então isso aqui para mim tá bom. E aí reclamam quando consegue um emprego, né? E ela fala, mas é pouco. Mas você também se prepara durante o ano, você se qualifica para isso. O seu patrão ver que você, peraí, esse currículo dessa daqui vai me gerar mais faturamento dentro da minha empresa. Essa aqui dá para ver que ela quer crescer, do que esse daqui, aquilo que você falou, que o currículo é fraco, né? A gente nem fala assim, o currículo é fraco. Na verdade, a gente não gosta muito desse termo. Ele não é atrativo, né? Então, um currículo atrativo, ele faz a diferença. Ele não é mais um na multidão. E existem formas de um currículo ser atrativo sem experiência. Não quer dizer que um currículo atrativo é um currículo com experiência, não necessariamente. Eu tenho vários cases de pessoas sem nenhuma experiência com currículos incríveis.
né? Que a gente lê e a gente quer conversar com a pessoa, a gente quer chamar para uma entrevista. E aí acontece muito isso, gente. Isso vai muito o que você quer transmitir para o recrutador, para aquela pessoa que vai ler o seu currículo. Qual a sua intenção com aquele currículo? Porque a gente tem que pensar nisso, né? Qual é a minha intencionalidade com isso aqui? Eu quero despertar o quê nesse recrutador? É um interesse? É uma curiosidade? Eu quero que ele queira me chamar, me ligar. A gente tem que pensar assim, dessa forma, né? A gente está se vendendo através do currículo. É a minha imagem, é o que eu quero fazer. Uma dica muito legal, gente, dica de ouro. Quem está aí, anota. Um currículo com objetivo profissional, logo após os dados pessoais, já chama a atenção do recrutador. Porque dificilmente um currículo vem com um objetivo profissional. Exemplo, o que é um objetivo profissional? Em busca de uma área comercial para trabalhar em tal lugar, em tal função. Olha só, isso aí já chama a atenção do recrutador. É uma pessoa que está ali se posicionando, né? Ela tem uma área de interesse. Isso já é legal, isso não tem que ter necessariamente experiência para a gente colocar isso no currículo, né? Eu estou transmitindo para o recrutador a minha intenção. Qual que é a minha intenção? Área X, área Y, função Y, né? Isso é legal, a gente gosta muito disso no currículo. Flávia, uma coisa que eu vejo muitas pessoas que têm que fazer no currículo e fazem vários tipos de curso, área do comércio, área de serviço, enfim, vários tipos de curso, e joga tudo no currículo. Não especifica naquela vaga, que é aquela para aquele momento. Ou seja, as pessoas vão procurar um vendedor. Fez curso de TI, fez curso de vendas, um exemplo, assim, tá? Aí vai lá e joga todos os cursos ali, ó, todos os cursos que já fez na vida no currículo. Caramba, não interessa para o recrutador, todos os currículos, tudo que você fez. Ele quer algo específico para aquela vaga, correto? Isso mesmo, você está certíssima. Muitas vezes, gente, a gente pega isso em currículos. As pessoas têm o péssimo hábito de fazer um currículo e manda para todas as vagas que existem, né? Todas as vagas existentes. E não, isso é um erro que a pessoa comete, né? Tenham cuidado de, para aquela vaga, preparar o seu currículo para aquela vaga. Né? A começar, o objetivo já deve mudar um pouco ali, né? Porque cada vaga é diferente um pouco. Por mais que seja da mesma natureza, mas muda. Isso que você está falando é importantíssimo. Cursos. Coloque os cursos que tem a ver com aquela vaga que você está pleiteando. Né? Não necessariamente, o recrutador não quer saber um curso de teatro que você fez para uma vaga de assistente administrativo. Não me interessa um curso de teatro. Não tem muito a ver com aquela vaga. Então é uma informação desnecessária, né, no currículo. A gente não precisa de estar ali. Né? Que ótimo, agregou para você, melhorou como pessoa. Talvez na entrevista, dependendo do rumo que a conversa tomar, você pode informar isso para o recrutador, né? Vai ser até um momento ali legal, né? Olha, eu fiz um curso, me ajudou muito a quebrar minha timidez, por exemplo. Um curso que eu fiz de teatro, pô, que legal, fulano, bacana. Dependendo ali, né, o recrutador até tem uma reciprocidade. Mas naquele momento, no currículo, sim, realmente aí não é interessante, né? Essa informação. Falando assim, dicas, a sua colocação, muito boa. Falando assim, dicas também, entrar em um assunto assim também que eu já vi já. Eu sempre fui uma pessoa desinibida, até em entrevistas assim, de emprego, essas coisas. As dinâmicas em grupo, para depois ter aquela dinâmica assim, individual com cada um, eu sempre fui aqui, perguntava, quem que aqui na frente falou um pouquinho sobre você? Sempre era a primeira a falar, não, deixa eu ir logo, que eu já sou para incentivar as outras pessoas. Vai, gente, não dói, pode ir, que é tranquilo. Mas é a tal da ansiedade. O povo que começa a ter aquela ansiedade, aquela dor de barriga, não sabe com que roupa que vai escolher, como que vai, como se comportar, como falar, se vai começar a gaguejar.
começa a treinar no espelho, né? As pessoas vão muito ansiosas, assim, né? Na entrevista assim, de emprego, né? Vão sim. Ansiedade é muito comum hoje, né? Os recrutadores hoje já esperam que as pessoas, sim, cheguem um pouco ansiosas para aquele momento, né? E geralmente, quanto mais novo for aquela pessoa, né, mais ansiosa ela está. É claro que idade não tem muito a ver com ansiedade, né? Hoje, o mal aí das pessoas, hoje, em geral, são crises de ansiedade, né? Acontece, eu não estou querendo dizer aqui que pessoas novas é que são ansiosas, não é isso. Geralmente, nas entrevistas, quanto mais novo forem as pessoas, os meninos e as meninas, eles ficam muito ansiosos, mas muita. É tão grande que eles não conseguem se expressar, eles não conseguem falar, né? E aí a gente deixa a pessoa bem à vontade. Já aconteceu várias vezes. Eu pedi a pessoa para sair, né? Vai tomar uma água, vai dar uma respirada. Quando você estiver pronto, você me fale, que aí eu vou estar aqui. Isso deixa a pessoa, deixou, né, o pessoal um pouco mais tranquilo. Aconteceu isso numa determinada vaga com 2 candidatos. Olha só. Você sai, quando você quiser, quando você estiver preparado, você volta. E aí aconteceu, eles já voltam mais tranquilos. Por quê? Porque eu abri ali a possibilidade, eu fui empática com eles naquele momento, né? Então hoje já foi pior, mas hoje assim existem ainda, né, os recrutadores mais conservadores que ainda insistem naquela postura enérgica, né? Mas eu sou de uma outra linha de trabalho, né? Eu acredito que quanto mais à vontade a gente deixar a pessoa, o candidato, melhor é para mim, para minha vaga que eu estou trabalhando, porque eu vou conhecer aquela pessoa realmente como ela é. Né? A ansiedade faz parte, acontece com todo mundo, né? Isso que vocês estão falando aí né, daquele momento tenso, isso acontece com a gente. Às vezes a gente vai passar por um momento ali de decisão, a gente também fica nervoso, a gente também fica tenso, né? A gente vai conversar ali com uma pessoa, um cliente importante, a gente vai ter uma reunião importante, por que aquela pessoa não pode ficar ansiosa numa entrevista? Sim, ela pode e vai ficar ansiosa. É que eu sempre falo com as pessoas, né? Aqui eu não sou uma pessoa que está te julgando, que está te avaliando o que você é bom, o que você é ruim. Não é isso que eu quero aqui nesse momento. A gente vai trocar. Ah, mas eu não tenho experiência, mas você sempre agrega com alguma coisa, com a sua experiência de vida, por exemplo. Se você tem 18 anos e chegou até aqui, você já caminhou por 18 anos. Então você pode agregar sim em alguma coisa. Então a gente sempre aprende, a gente está sempre aprendendo. Aqui no meu Instagram, na bio tem lá, uma eterna aprendiz. E não é frase clichê, é porque eu realmente aprendo muito com as pessoas. Né? A cada conversa que eu tenho, eu escuto as pessoas, eu aprendo muito com o que elas têm a dizer. Tanto com os meninos novos, a geração Z, né, que está deslanchando aí, são pessoas extremamente imediatistas, então a gente aprende muito com isso. E o pessoal mais idoso, né, que são pessoas com uma experiência de vida riquíssima e que sempre é bom a gente ouvir. Então, deixar as pessoas à vontade ajuda. Aí eu estou falando da minha parte. Da parte de lá, né, do candidato, manter ali uma calma, manter a postura, né, de uma pessoa que está buscando uma qualificação e que, se for para mim aquela vaga, ela vai ser. Isso eu aprendi também na prática, né? O que é para acontecer, gente, vai acontecer inclusive emprego, né? Se aquela vaga é para mim, eu posso ficar tenso, eu posso ficar nervoso, que as coisas vão acontecer, né? A mão começa a suar, a mão começa a pingar, e aí a gente vai deixando as coisas, o momento flui, né? As coisas caminham, e aí a gente consegue alcançar o objetivo de trocar, de conversar, e a gente agregar aquela pessoa àquela vaga.
Que é muito complicado mesmo, né? A pessoa fica... Eu mesma sou muito ansiosa. Nossa, gente, depois de tirar a minha habilitação, quando eu fui tirar de carro, foi tristeza, depois de tirar de moto, foi pior ainda. Eu também, aqui pelo jeito, para tomar pau. Não sei como é que é, não. Pau, a gente tomou pau aqui, não passar. Eu não passei de moto. Aqui para tomar bomba. Tomou bomba? Aí a gente tomou pau. Tomei pau em carro, tomei pau em moto, e para tristeza, eu só passei depois nos dois, foi terrível. Mas aqui, Flávio, uma questão que é importante também, que eu acho que é muito importante, a vestimenta, a roupa para a pessoa ir. Eu já vi, assim, pessoas falando, eu vou para uma entrevista de emprego aí, caramba, vai ali um jeans, uma camisetinha, aquela calça toda rasgada, cheia de bolso, cheia toda colorida, assim. E assim, as pessoas não sabem como se vestir, como se portar diante do recrutador, as pessoas não sabem como chegar até lá. Acho que, assim, existe um código, querendo ou não, existe um código de investimento até para entrevista de emprego, né? Sim. Eu gosto muito de uma metáfora que eu utilizo, que é assim. Se você fosse dono de uma loja e você fosse contratar alguém, qual a imagem que você, dono, gostaria de ver na sua frente? Eu não estou dizendo de roupas de marca, não. Eu não estou dizendo roupas caras, também não. Eu estou dizendo uma forma que eu vou me vender, lembra sempre disso, eu estou sempre me vendendo. E o que as pessoas veem primeiro é a minha imagem, não é a minha voz, não é o meu conteúdo, não é nada que está dentro de mim, de conhecimento, de experiência, é a minha imagem. É a primeira coisa que as pessoas veem, né? A gente está andando na rua, passa alguém do nosso lado, a gente não sabe, não escuta a voz da pessoa, mas a gente olha para ela. Né? Isso também acontece nos processos seletivos. Então, o que eu costumo falar, gente? Tem alguns erros que as pessoas cometem que geralmente já matam a pessoa, gente, de cara. E não é que o recrutador é ruim, que a empresa é ruim, não é isso, gente. Se você vai para uma vaga, por exemplo, de vendas, de vendedor, né? Põe uma sapatilha, põe uma calça ali, uma coisa mais alinhada, né? Uma blusa ali, de preferência de botão, né? Uma vaga, por exemplo, numa loja descolada de óculos, por exemplo. Aí já muda um pouco a proposta, né? Ali você pode ir com tênis, geralmente é legal. Tá vendo como a vaga muda um pouco a sua percepção? Geralmente, quanto mais despojada for a vaga, mais despojada eu posso ir para uma entrevista. E tem a ver, é alinhada a proposta. Agora, para uma vaga, por exemplo, de financeiro, você vai com jeans e tênis, geralmente o empresário já não curte aquilo, né? Porque acha que a pessoa pode não levar muito a sério. São paradigmas. Não tem nada a ver, é errado. Pode até ser. Mas ali, naquele momento, você está se vendendo para aquela pessoa, para aquele empresário, para aquele recrutador. Então, é o que eu sempre faço, você tem que chamar a atenção de alguma forma. A primeira forma que a gente tem é o olhar, né? É ali a visão. É o primeiro sentido que as pessoas notam ali, é a visão, né? Chama a atenção. Então, é interessante, sim. Não precisa ser roupa cara, não precisa nada disso, né? Mas que seja ali uma postura bacana, um cabelo, né, seco, não vá com o cabelo molhado para a entrevista, isso não é legal. Isso parece que você acabou de sair do banho e foi, né? Não teve o cuidado, não teve né, aquele esmero que a gente fala com aquele momento, com aquela entrevista. Então é interessante, sim, a pessoa se olhar no espelho e falar assim, tá legal? Eu estou bem? Pergunta alguém, pergunta um amigo, né? De preferência ali, se não confiar muito, pergunta uma pessoa mais ou menos afastada ali, não precisa ser muito conhecido. Fala, eu vou fazer uma entrevista, você acha que tá legal? Né? E esteja aberto para escutar, né? Às vezes, muda a blusa,
muda a calça, a pessoa está sendo preconceituoso, por exemplo. Não, a pessoa quer te ajudar, né? E esteja aberto para ouvir as sugestões, as críticas, né? Vale muito a pena, né? Você chegar numa entrevista bem arrumada, bem legal, é bacana. Tem uma questão que as pessoas também, eu sempre falo para as pessoas, estude sobre a empresa que você está se projetando, procure saber qual empresa para você vai. Gente, hoje tem tudo quanto é empresa, tem Instagram, tem sites aí de tudo. E assim, o site fala tudo que a pessoa precisa da empresa. Assim, você olha ali e fala, esse é o tipo de vaga que eu quero. Se eu quero me candidatar para essa vaga, realmente, para essa vaga que eu quero, eu tenho que estudar para a empresa. Não vai adiantar, você falou um exemplo assim, não vai adiantar eu ir terno, gravata ou entrevista de livrinho. Qual que é a lógica? Não existe, não tem lógica isso. Eu posso jogar mais despojada. Eu vou de terno e gravata com o Google, vou me qualificar para a vaga do Google, não há lógica, não tem lógica. Mas ao mesmo tempo eu vou para uma vaga no Santander e eu vou de camiseta peitinho. Sim. Sabe o que eu acho engraçado, Aline? Eu vejo assim, né? Porque o pessoal sempre fala. Já escutei isso, tá? Uma amiga minha, ela foi numa vaga de emprego e eu questionei a roupa dela, que ela fez uma videochamada. Pá, sou legal. Eu falei assim, então, para a vaga de emprego que você vai, tá parecendo uma piriguete. Você tá com uma roupa muito decotada. Olha, a gente fala piriguete com piriguete também, tá? Uma piriguete casada, mas eu sou. Eu gosto de roupa decotada, eu gosto de roupa curta. Mas para sair com meu marido, num passeio, tá? Ela falou assim, nossa, mas você fala tanto que a mulher pode usar a roupa que ela quiser. Eu falei assim, então, mas há situações. Eu dei um exemplo para ela. Se você for um médico e chegar lá ver um médico lá de bermuda e regata, vai te passar a confiança de ser atendida por ele? Não. Agora, se ele tiver uniformizado ali, mesmo que tá com a roupa dele lá normal, mas tá com um jaleco por cima, vai te passar uma credibilidade. Ou é um médico. Se você vê uma enfermeira que ela não tá de roupa branca, ela vai te passar aquela confiança que ela é uma enfermeira. A mesma coisa, a pessoa que vai te entrevistar, se você não estiver adequada para aquela entrevista, você não vai passar a confiança para ela que você realmente quer a vaga e que você é uma pessoa que está disposta a trabalhar. É só mais uma que vem aqui para passar tempo comigo, bater um papo, e eu obrigada, até depois eu retorno a ligação. Então, ou você vá conforme a empresa trabalha, como eles se vestem, ou você vai ser só mais uma que vai lá conversar lá com a pessoa da entrevista e vai esperar chamar. E aí ninguém chama. Ele já começa assim com o visual. Mas, Flávio, deixa eu entrar um pouquinho aqui na conversa. A gente estava falando questão de vestiário, né, de roupa, e tem uma situação seguinte, porque tem uma condição da mulher, né, e tem uma condição também do homem, porque às vezes o homem em si, o básico que o homem vai estar, ele vai ficar tranquilo em qualquer situação, porém tem umas situações que para o homem é um pouco diferenciado, igual eu. Eu sou uma pessoa que eu já escutei que eu deveria ter deixado meu cabelo crescer e não ter barba. Eu escutei isso do entrevistador uma vez, falou comigo. Aí eu sou uma pessoa muito delicada, eu pensei 3 vezes em mandar ele pra ou mandar ele to. Né? Bom, aí eu simplesmente falei assim, realmente aqui não é empresa pra mim não, eu vou me retirar da sala porque você não tem capacidade de fazer entrevista não. Fora que isso foi recente, tem pouco tempo. Você não tem capacidade de entrevistar ninguém não, porque se eu estou deixando esse customizado aqui, é porque tem algo. Eu vou me sentir ridículo com o pouco cabelo que eu tenho, e para não ficar tão ridículo, cara de ovo, eu deixei a barba. Minha barba estava bem alinhada no dia, tudo direitinho, tudo. Eu tenho um desenho, então eu tenho que manter ela sempre. E outra coisa também, tem homem que vai, tem barba. Aí acho que sai igual mendigo também. Ô, gente, quem tem barba, são situações. Você ter barba, dependendo de onde você for trabalhar, agora eu já trabalhei na indústria alimentícia, eu fui uma das primeiras pessoas a trabalhar na indústria que poderia usar uma máscara para trabalhar, para não deixar o cabelo da barba cair. Mas por que foi isso? Por isso foi acordado junto com a RH e tudo. Então você queria ter barba e não abriu mão. Não, eu tenho um problema facial que eu não consigo fazer a barba
eu faço até depilação. Depilação no meu rosto dói muito menos do que eu fazer a barba. Então, um dos motivos de eu manter a barba é esse, gente, entendeu? Então, são coisas que é real, né? Ah, eu não faço a barba porque eu acho que é a moda. Não. Eu não tenho cabelo aqui no meio. Então, se eu deixar aqui, fica igual o Bozo. Nasce cabelo aqui e fica muito feio. Então, para mim, rapar tudo, deixa rapar tudo. Mas eu já escutei isso aí de entrevistador. Aí entra essa questão, homem, usar barba. Essa questão hoje que está muito liberal nas situações de tatuagem, antigamente era muito cobrado das empresas, hoje até que não. Mas tem um certo preconceito e tem um certo também, dentro que as meninas até falaram aqui que eu achei interessante, de acordo com a vaga. Hoje tem uma mania de tatuagem no rosto. E é muito nítido que a gente ainda não está acostumado a ter as pessoas que têm tatuagem aqui na sobrancelha, que tem as tatuagens que é bem na testa mesmo, escroto, aqui no pescoço, bem assim, bem pá, aquele negócio chamativo. Não colocando a parte da pessoa do RH, mas sim para a parte da pessoa que está se caracterizando assim. Ela tem que estar preparada para essa não aceitação ainda no comércio? Sim. Sim, não só no comércio. Porque geralmente. No comércio eu faço entrar na entrevista de emprego, né? Eu falei errado. É na entrevista de emprego? Sim. Geralmente as pessoas, eu digo as empresas, né? Os empresários, as empresárias, os grupos de pessoas que contratam, eu falo, que é quem paga o salário, tem ainda uma resistência com este caso específico, né? Tatuagens. Com exceção, por exemplo, da Chili Beans, né? Que é uma empresa muito despojada, e são pessoas que geralmente são bem aceitas. Até busca esse tipo de pessoa, né? Até busca isso, porque você vê que tudo é a vaga, né? Que a gente está trabalhando. Mas tirando isso, geralmente a gente recrutador, né, consultor de RH, a gente ainda nota uma resistência por parte das empresas com relação a esses perfis. Quando a gente vai conversar com o empresário, né, e ele opta, por exemplo, por não contratar aquela pessoa, eu já pergunto de cara se foi o físico, né? O físico te afastou? O físico te deixou um pouco receoso, né? Ah, Flávia, eu não me senti à vontade, não gostei do perfil físico da pessoa, né? E aí eu optei por não contratar, enfim. Eu falo que é um direito, né, das pessoas, é o direito de escolha de todo mundo, né? Assim como a pessoa escolheu, né, tatuar, enfim, tudo isso, a pessoa também que vai pagar, que vai contratar, tem a opção de não contratar, né? Isso acontece. Agora, com relação à barba que você disse, Boi, é muito interessante, porque hoje essa postura desse recrutador, dessa recrutadora, é uma postura bem antiga, porque geralmente, quando a gente vai conversar com a pessoa, né? E na conversa ali, você, por exemplo, se eu e você estivéssemos no momento de entrevista, você me falaria tudo isso, né? E aí eu agregaria a você também. Você poderia me perguntar, por exemplo, a empresa exige, o candidato pode fazer perguntas também para o recrutador, né? É política da empresa, por exemplo, não ter barba, por exemplo, eu passo por isso, eu passo por essa situação. Enfim, não é obrigatório, até porque as pessoas são livres para elas usarem, se portarem da forma que quiserem, né? Que estiverem mais à vontade. E geralmente, com exceção de banco, porque os bancos geralmente não podem trabalhar de barba, né? A maioria deles, se não quase todos, né? As pessoas não... as empresas... Em restaurantes também, né? Isso, restaurantes também, né? Empresas alimentícias, geralmente com manuseio de alimentos, geralmente pede para não usar. Mas aí vai muito da pessoa também, né? Vai muito do que o candidato quer para ela. Se é uma política da empresa, isso vai ser informado antes, né, para essa pessoa. E eu sempre deixo todas as partes muito à vontade, né? Tanto o recrutador, né, a empresa contratante,
e o candidato, né? Várias vezes a gente já perdeu ótimos perfis por conta de política de empresa. E isso a gente dá o feedback para a empresa. Olha, talvez seja a hora de você rever essa questão, porque são perfis ótimos, né? É por isso que contratam a gente, para a gente avaliar de uma forma profissional aquele candidato, sem emoção, né? Sem julgar ali pela aparência, que geralmente os empresários ou as empresárias podem fazer, por isso que existe o consultor de RH para filtrar isso, né? Olha, esse é um perfil que você me pediu, com um perfil exatamente que você está precisando. Agora, se tem cabelo anelado, se tem cabelo liso, isso aí não me importa. Te importa? Porque o que você me pediu foi isso, né? Então, aí a gente vai trabalhando com os dois lados também, o candidato e a empresa. Mas a barba hoje já está mais aceita, Boi. Hoje já foi pior, sabe? Já foi bem pior. As cacheadas também estão mais aceitas agora? Como é que é? Não entendi. As cacheadas também, porque antigamente a gente tinha que fazer escova. Era uma loucura, né? Minha vida. Eu sempre tive cabelo comprido, imagina, entendeu? Graças a Deus. Não, hoje, gente, a aparência, assim, a última coisa que eu vou olhar numa pessoa, dependendo da vaga, é a aparência, né? Se for uma vaga de modelo, aí muda tudo, né? Aí tem tudo a ver. Mas a aparência em si é muito pouco para mim, sabe? Para eu eliminar ou contratar alguém pela aparência. Teve um caso de uma menina até que apareceu algum tempo atrás, ficou muito falado, assim, tempo atrás, sobre a televisão, coisa tal, de uma vaga, de uma moça, que ela queria trabalhar numa loja famosa em São Paulo, que é o Oscar Freire. Só que a pessoa tem que... As pessoas não se adequam às vagas, porque elas estão querendo se adequar com a vaga. A gente está falando de vaga de emprego. Se eu quero trabalhar em tal empresa, eu tenho que me adequar de acordo com a empresa. Não adianta eu falar que aquela empresa pede isso, então eu vou para fazer aquilo. Ok. Eu me lembro que a menina pegou e não conseguiu a vaga e falou que era por causa de cabelo, de outras coisas, um milhão de coisas. Só que na empresa, dessa empresa, essa loja específica, aquelas lojas específicas dessa famosa em São Paulo, tem um tipo específico, a pessoa tem que ir, não estou falando de corpo nem de nada, não, estou falando de questão de querendo ou não, tem aparência também, que algumas pessoas preferem para alguns tipos de loja, querendo ou não, a gente assiste em algumas questões, concorda, Flávia? Com certeza. Tem questões que são aquela empresa prefere aquele tipo. Tem loja que prefere mulheres de um biotipo, homens de um biotipo. Da mesma forma, por exemplo, vai contratar uma pessoa gordinha para ser educador físico? Será que a gente vai dar credibilidade para o educador físico que seja gordinho? Entre outras coisas, gente, lógico que tem. Eu tenho amigos que são educadores físicos que são mais gordinhos, mas assim, trabalham super bem e é treinar, muita coisa. Mas a gente não. A primeira vista, você vai dar credibilidade para essa pessoa, entre outras coisas de uma vaga? Mas, por exemplo, assim, tô falando, tipo, nossa, essa preconceituosa, gordofóbica, isso. Não é, gente. A gente tem que entender a vaga de acordo com o que a gente está se qualificando. E aí, Clara, como é que funciona? Porque a gente vai vendo milhões de coisas. As pessoas falam, não, porque eu sofri preconceito na vaga por causa disso. Às vezes a pessoa não entende que ela não se qualificava para aquela vaga, o currículo dela não era tão interessante para aquela vaga, quanto ela imagina que fosse. Às vezes tinha uma outra pessoa ali também que fosse muito mais, talvez pudesse ser mais qualificada do que ela. A dica que eu gosto de dar é assim: quando você está pleiteando uma vaga para determinada empresa, geralmente a entrevista é marcada alguns dias de antecedência, né? Muito difícil eu ligar para um candidato e falar, a sua entrevista é amanhã. Não. A gente marca com uns dias de antecedência, né? No mínimo ali 3 dias, 4 dias de antecedência. A gente sempre checa com o candidato se ele tem disponibilidade, enfim. O que eu dou a dica, né? Se possível, se for possível, vai nessa empresa e observa como que as pessoas que trabalham ali se vestem, por exemplo.
Como é que é o tipo lá das pessoas que estão ali, entrando e saindo daquela empresa? Geralmente, se a gente ficar ali, por exemplo, 1 hora na frente de um banco, você vai ver ali, ou você entrar dentro de um banco, você vai ver as pessoas mais ou menos uma média de como elas se estão trabalhando ali. Tem gente que vai de saia, tem gente que vai de calça, tem gente que vai de blusa de botão, mas você consegue ali ver mais ou menos como que as pessoas se vestem, como que as pessoas se portam. Na entrevista, vai igual, tenta ir mais ou menos parecido com aquela média que você viu. O que é isso? Eu estou me colocando em posição de igualdade com os outros que já estão. Eu já estou ali me colocando de forma equivalente às pessoas que já estão ali. Isso é legal, isso é interessante, porque geralmente o recrutador já pensa assim, bom, pelo menos está na mesma linha dos funcionários em geral, né? Não é uma pessoa que vai destoar muito. Aqui, deixa eu falar um negócio para vocês. Eu não sei o que está acontecendo, o Instagram tá meio doidão, as nossas lives estão vindo direto, 2, 3 horas. As 2 últimas lives que a gente fez, durou 1 hora, eu tive que reiniciar outra. Então, estou só avisando aqui, se porventura terminar, a gente vai começar uma outra live só para finalizar o assunto que a gente tem aqui do programa, tá bom, gente? Então, só falando para você, se caso cair aqui de repente, não preocupa não, que nós vamos fazer outra live já de imediato, tá bom? Sim. E para vocês aqui também, só para vocês geralmente o Instagram avisa quando vai terminar a live, ele avisa. Se não estiver avisando, está dando algum problema. Porque ele avisa. Ele avisa. Então, mas voltando a esse assunto, assim, às vezes pode se surpreender com o candidato, né? Mesmo que eu vou dar um exemplo de mim. Eu entrei num restaurante muitíssimo famoso na cidade vizinha onde eu moro, e no começo era para a vaga da pia. Eu tenho 1,65 m e eu tinha passado por uma depressão, uma cirurgia, minha filha tinha acabado de nascer, então foi um ano assim que estava recuperando peso, recuperando a minha autoestima, e eu cheguei a pesar, meu peso ideal é 65, eu estava pesando 40 quilos, e a vaga era para pia, ou seja, aqueles panela de barro, só que eu preciso dessa vaga de emprego, porque eu tenho uma criança recém-nascida e eu preciso trabalhar, recém-nascida não, eu ia fazer 1 aninho, e eu preciso trabalhar, eu preciso ter o meu sustento. Quando eu fui fazer a entrevista, a moça do RH e o meu patrão na época, eles falaram assim, você não vai conseguir essa vaga. Não é nem tanto porque assim, a gente está com dó de você, porque o seu corpo, olha que as pessoas que trabalham eram mulheres que eram mais corpudas do que eu, com mais força. Olha, elas com mais força não estão aguentando, imagine você com esse corpinho. Só que a minha vontade era grande de trabalhar. Eu falei assim, vocês não vão se arrepender de me contratar, porque eu não vou ficar muito tempo na pia. Porque eu quero crescer dentro da empresa. Esse é o meu intuito. Então, eu posso ficar o tempo que for na pia, mas eu vou estar estudando, porque para trabalhar com recepcionista, se você tivesse um inglês, porque vinha bastante estrangeiros lá, pelo menos espanhol. Então, estava estudando e falei assim, não, eu sou uma pessoa que estudo, eu gosto de estudar, então eu não vou ficar muito tempo na pia. Então, eles me deram esse voto de confiança, mesmo não tendo o porte físico para trabalhar na pia, né? Porque eu teria que pegar peso. Então, ou seja, foi uns 3 meses lá, eles me testando de tudo que era jeito, para ver se eu pedia, não, gente, eu não quero. Se eu desistia, eu falei, não, persisti. Em menos de 1 ano, eu estava saindo lá trabalhar no estoque, como estoquista. Trabalhando com planilhas, com nota fiscal e tudo, assinando documento. E aí, meu patrão falou, olha... Eu só te contratei porque você falou que tinha uma filha pequena, porque eu não ia te contratar. Só por isso. E eu não acreditava que você ia sair da pia. Eu acreditei que você ia ficar uns 3 meses, no máximo, ou então você ia pedir, eu não aguento, porque para mim não dá. Acontece muito disso, de olhar assim para o candidato e falar, esse candidato não sei não, hein? E acabar se surpreendendo com ele depois. Sim, muito, acontece muito. E eu gosto de falar que geralmente eu não erro em meus palpites. É muito difícil eu errar. Não é porque eu sou convencida, não é isso não. É porque a gente já tem um tempo de experiência. E quando a gente escuta, por exemplo, um candidato dizer isso que você disse, eu gosto desse tipo de discurso porque a pessoa está se colocando predisposta a trabalhar.
o que já é bom. Bom, o máximo, o que eu falo para o empresário, né? O máximo que vai acontecer é se a pessoa pedir para sair, aí a gente faz um contrato de experiência, por exemplo, de 90 dias. É legal. Aí Aqui. Vai acabar a live nossa aqui. Apareceu um sinal aqui de 15 segundos. Nossa, a gente entra novamente. Vamos É, então a gente vai entrar agora. Bom, pessoal, voltamos aqui. Eu não sei o que acontece, não. Nossa história aqui do Instagram fazer live era bem assim, a gente fizemos lives aí até de 4 horas ininterruptas. E essa semana está acontecendo isso. Não sei se é uma nova situação do Instagram de live, mas a gente vai e volta rapidinho. Não durou nem um minuto, hein, essa pausa, hein? Então, vamos voltando aí direitinho aí para todo mundo. Deixa eu ver aqui. Mais um aqui também já vai entrar. Eu não tô entendendo não, viu? Porque a gente fazia as lives tudo direto. Tinha dia que eu fazia até 2 lives seguidas, assim, essa semana passada que começou isso. Semana passada e hoje de novo. Mas tá bom, a gente vai coisando aí. Instagram é meio doido também. Então já tá todo mundo aqui. O pessoal também que tava acompanhando a gente na live já tá voltando também. Obrigado aí, gente, pela companhia. Tá todo mundo. Opa, beleza. Aí, o Flávio, você estava falando desse desafio que a pessoa tem e ela tem que meio que impor, né, na entrevista, essa questão de que eu vou surpreender vocês. Legal, isso é bem interessante quando a gente escuta isso de um candidato. Eu gosto muito. E aí eu jogo na mão, igual a gente estava falando, né? Geralmente a gente faz um contrato, as empresas fazem um contrato de 90 dias, que dá para a pessoa mostrar ali a que veio, né? O que eu vou me portar aqui nessa empresa em 90 dias. Porque é difícil uma pessoa que, por exemplo, se for uma pessoa que não vai dar conta do recado, ela não vai ficar 90 dias não dando conta, né? É muito tempo. Então ela já pede para sair antes. Então a empresa meio que se resguarda um pouco, né? Nesse processo ali de 90 dias. E também a gente pode se surpreender, né? No caso da Patrícia, que falou isso lá e que deu certo e que surpreendeu. E aí, geralmente, a pessoa fala, nossa, que contratação acertada que eu fiz. A pessoa dá sinais. Isso aí que você disse foi um bom sinal que ia ser uma experiência rica entre a empresa e o candidato, e ali, o futuro colaborador, né? A pessoa vai dando sinais e vai ser uma troca legal, né? Tem que estar bom para os dois lados. Eu sempre falo isso, tanto para a empresa como para o candidato, né? Isso tem que fazer sentido. Senão, geralmente, alguém fica insatisfeito. E aí sai, enfim. Mas é bem legal isso que você falou, Patrícia. Bem interessante. Legal. Tá vendo, pessoal? Vocês têm que insistir. Se vocês realmente querem a vaga, né? Se vocês realmente querem a vaga de emprego, demonstre interesse, demonstre que vocês querem crescer dentro da empresa, que não vão se contentar assim com aquela vaga específica. Não, peraí, eu quero. Isso não é querer se engrandecer, não. Falar assim, eu consigo, eu posso. Não. Isso é por querer o melhor para você. Só que para você querer o melhor para você, eu vejo muito, tanto é que quando eu trabalhava num restaurante, eu entrei numa época entrou junto comigo mais 4. Em menos de 3 meses, as 4 já pediram já, e as próprias pessoas que trabalhavam comigo, Patrícia, sem chance, Patrícia. Você nunca, porque aqui para sair aqui da cozinha é difícil, para você virar um ajudante de cozinheiro, virar um cozinheiro, mas quem disse que eu quero trabalhar na cozinha? Eu nem gosto de cozinhar, meus amores. Eu não gosto de cozinhar. Nem na minha casa eu gosto. Eu tô aqui porque eu preciso da vaga. Mas eu não quero trabalhar na cozinha. Porque eu sei que eu não gosto de cozinhar. Mas eu quero trabalhar fora. Seja no salão com atendimento, né? Porque você tem que recepcionar, ainda mais se vinha muito estrangeiro lá, e americano, ia bastante lá. Então, fazer esse atendimento com eles, mostrar o restaurante todo, fazer toda aquela recepção, mostrar os ambientes, ou então trabalhar na parte, né, executiva da empresa. Eu quero. Por que não? Porque só porque eu tô aqui, eu tenho que ficar
vendo só isso que me colocaram. Não, eu quero crescer. Então, eu sempre demonstrava, Patrícia, vem aqui me ajudar a cortar. Opa, eu vou, pois, claro, não vou, já terminei todo dia que vou te ajudar. Olha, tem que estar precisando de uma pessoa lá no estoque. Começou assim. Olha, eu posso ir? Eu posso tentar fazer como é que é? Eu cobri as férias de um rapaz e depois de lá fui contratada para ficar com a vaga dele. Transferiu ele para uma outra empresa, um outro restaurante, e eu fiquei com a vaga, cuidando de um estoque lá, durante o tempo que eu trabalhei, até meu ex-patrão falou assim, nossa, esse estoque acho que nunca ficou tão organizado, os papéis tudo bonitinho, durante um bom tempo. Então, assim, para mim foi, assim, gratificante demais, porque eu vi pessoas que também não acreditavam, não era só o patrão, era todo mundo em volta de mim, e eu ter que falar assim, não, gente, eu vou conseguir porque eu quero crescer. Exatamente. E, assim, E essa outra coisa, promoção um outro assunto. veio, né? Por quê? Pela sua postura, desde o começo. Eu tenho certeza disso. Não foi por outro motivo, senão você ter chamado a responsabilidade para você desde o começo e falou, não, eu quero fazer bem feito, então eu quero crescer. E vem, né? As coisas acontecem quando a gente está disposta e disposto a isso. Sim. Um outro tópico que a gente acabou falando também, alguns golpes de emprego, né? Tem muitas pessoas que jogam vaga na internet agora e a gente acaba caindo. A gente, assim, vou colocar a gente, porque se for qualquer pessoa pode cair, né, no golpe. O golpe tá aí, né? A gente pode cair no golpe e assim. Tem uma figurinha que fala, né? O golpe tá aí, eu caio Cai por quem cabeça. E é mesmo. Às vezes nem né? cai quem quer, né? Acho que o golpe tá aí e muitas vezes a gente cai no golpe mesmo, e assim, de forma involuntária, a gente nem sabe que tá ali. A gente, por mais a gente procura, tá ali. E aí? Por exemplo, vagas de emprego, gente, que você tem que pagar qualquer coisa para participar do processo seletivo, foge. Porque ninguém paga para participar de processo seletivo. Não, é pagar qualquer coisa. É engraçado que tem empresas que já estão, assim, sendo mais conscientes e dando, por exemplo, o dinheiro do transporte para a pessoa comparecer de forma presencial. Isso já acontece, né? Então, pelo contrário, o candidato, às vezes, ele paga para ir até o processo seletivo. Paga o ônibus, paga o metrô, paga alguma coisa desse tipo. Agora, pagar para participar, não. A vaga, ela tem que ser real. Como que a gente sabe que uma vaga é real ou não? Você já vê desde o início do processo seletivo que é um processo sério. Por exemplo, hoje, depois da pandemia, a gente vê muitos processos online, né? A pandemia favoreceu isso, né? Colaborou para que a gente faça processos seletivos de uma forma online, para economizar custo, né? Tanto para o candidato quanto para a empresa. No primeiro momento ali, a gente já fala sobre aquela vaga, né? A gente já fala da vaga, a gente já fala da empresa, a gente já fala geralmente da remuneração, dependendo da vaga. Por exemplo, vagas de TI, geralmente não se diz remuneração na primeira entrevista. Não, ela é dita lá no final, pelo gestor. O gestor da vaga é que geralmente dá o valor e a pessoa, né, opta por continuar ou não no processo seletivo. Mas você já vê a seriedade de um processo seletivo pelo recrutador. Você vê que ele abre a câmera, você vê que ele dá detalhes daquela empresa. Eu acho que o nome da empresa já é uma credibilidade muito grande, porque depois da entrevista, a pessoa pode checar, né? Eu participei de um processo seletivo, ele está acontecendo, né? A pessoa com certeza vai, se aquela empresa está abrindo uma vaga, ela vai confirmar para a pessoa, né? Sim, a gente está fazendo um processo seletivo e tem um consultor responsável por isso. Pronto, a pessoa já viu que é um processo sério e real, né? Um processo honesto. É uma vaga real e não uma vaga de internet, né? Que são vários objetivos, né? Eu realmente me custa acreditar que uma pessoa anuncia uma vaga fantasma. Primeiro, é uma perda de tempo muito grande, né?
E depois ali que, quando você contrata, por exemplo, um consultor de RH, a vaga é real, né? Porque a pessoa geralmente tem um custo inicial com aquilo, e aí a empresa não vai ter um custo com algo que não existe, né? Claro que não. E a gente sempre pergunta, né? A contratação é imediata? Então, geralmente o processo seletivo ali, dependendo da vaga, ela dura de 15 dias a 30 dias, geralmente, né? Dependendo das exigências daquela vaga. Então, a contratação ela é imediata porque as pessoas, quando participam de um processo seletivo, a pessoa que conseguiu a vaga pressupõe-se que ela vai começar a trabalhar naquele momento, né? E quando não é imediato, eu geralmente opto por deixar para fazer o processo seletivo próximo à contratação, né? Justamente para evitar qualquer ruído de comunicação. Ah, eu fiz um processo seletivo e me chamou 3 meses depois. Não, eu não gosto de trabalhar dessa forma, porque eu acho que demora muito e a pessoa pode até ir para uma outra vaga, por exemplo, e aí todo o tempo de todo mundo é jogado no ralo, né? Com isso. Então, as pessoas têm como averiguar, sim, se esse processo é real ou não, né? Sim. A gente já está para finalizar aqui o nosso programa, mas eu tenho uma última questão aqui só para a gente finalizar, que é o assédio durante a entrevista, né? Eu já participei também numa vaga de emprego, assim, né? O primeiro foi primeiro fez uma seleção com os homens foram para a entrevista, depois foram só mulheres. Eu achei estranho, porque geralmente quando vou ter a dinâmica, é mulheres e homens ali misturados na dinâmica, depois, para cada vaga que a pessoa se identifica, vai fazendo a seleção diferenciada. E aí, só os homens e depois só as mulheres. Eu achei estranho, mas deve ser a norma da empresa. Ok. Aí foram os homens, nós esperamos, dispensaram ele depois, agora só as mulheres. E aí foi um momento assim que quase fiz um mini barraco lá nesse dia da entrevista, porque a pessoa que estava nos entrevistando, um homem, exigiu que todas nós levantássemos e desse uma rodada. Aí eu falei assim, nossa, ainda fez uma brincadeira. Eu falei assim, nossa, a época da escravidão voltou, que o senhorzinho, quando compra um escravo, tem que ver como que é o escravo, ver o dente, ver o cabelo, ver a aparência, ver se vai ser, né, uma pessoa com braço forte. Isso são normas da empresa. Eu falei assim, eu nunca vi isso na minha vida, de ter que as meninas porque os homens também fizeram isso, os meninos também fizeram isso. Se tá ruim para você, sai. Eu falei assim, realmente, eu vou sair, porque se tá começando a entrevista, eu tenho que dar uma rodadinha para você ver o meu corpo, como que é. Eu fui daqui a pouco tá pedindo para as meninas arrancar roupa para ver se tá no padrão da empresa. Então, realmente, essa vaga não é para mim. E nisso as meninas foram sair. Não, é só uma brincadeirinha, só para descontrair. Eu falei assim, de brincadeira. Não tem intimidade nenhuma com você. Se já começa assim errado. Só que aí o que eu vejo muito assim, as pessoas se submetendo a isso, a essas, né, esses tipos de assédio, assim, bem sorrateio, assim, que a pessoa percebe que é um assédio, mas fala, não, acho que é coisa da minha cabeça, porque ela precisa do emprego, porque ela já está há muito tempo desempregada, que ela tem filho pequeno, sabe? Coloca muitas questões e acaba aceitando isso. E isso para um assediador é um prato cheio, porque se você permite o primeiro assédio, vai vir uns outros depois, né? Isso que eu ia falar agora, né? Se você vai muito da gente como mulher, né? Se eu, por mais que eu precise trabalhar, se eu me coloco dessa forma vulnerável diante de um recrutador, de um processo seletivo, já começou errado. Eu já tive a minha parcela de responsabilidade ali, porque a gente não pode aceitar uma situação dessa, né? Você passar por esse tipo de constrangimento, isso é um constrangimento, né? E assim, nem precisa de muita coisa, não. Você pode falar, ó, eu vou me retirar porque o processo seletivo não tem a ver com o meu perfil, não tem a ver comigo. E sai. Então, por mais que isso seja ruim, entre aspas, perdi a vaga. Não, mas é melhor agora do que depois passar por uma situação pior, por exemplo. Isso aí que você citou é sério, né? E é melhor
ter saído ali naquele momento do processo, da dinâmica, do que depois. Saberá Deus o que acontece depois. Que isso hoje já cabe denúncia, né? Hoje as coisas estão mais escancaradas. As pessoas têm que pensar mais antes de fazer determinado tipo de exigência, por exemplo. A gente não pode fazer isso com homem, com mulher, nem com ninguém. Então aí vai uma pessoa como a Patrícia e faz uma denúncia, nossa, isso é um problema sério para a empresa, né? Porque ainda mais que tem gente que hoje celular, filma, né? Nossa, isso dá um problema sério. Sério, inclusive, assim, na área criminal até, né? Pode ser muito mais além de empresa que é queimada, enfim, isso aí cai numa rede social, acabou, né? Aí acabou o nome da empresa, vai para o jornal, vai para não sei onde, influenciador que cita, enfim. As pessoas têm que ter cuidado com isso, mas parte muito de nós pessoas, homens, mulheres, né, a não aceitar determinada situação. Porque o assédio está aí e está para todo mundo, né, e de todos os lados. Então, cabe a mim, né, e a você que está aqui, não aceitar determinada situação, por mais que eu precise da vaga. Eu vou participar de um outro processo, que não cabe essa postura. Sim. O pior que seja, muitas vezes as mulheres, tem gente que não consegue entender isso como assédio ainda. Assim, tudo que você fica constrangido em fazer, porque às vezes vai te pedir para ler alguma coisa em público e a gente vai ficar um pouco com vergonha, né? Mas não é nada que vai me constranger diante de outras pessoas. Se eu vou ler um texto em pé, por exemplo, isso deve fazer parte de algum ponto da dinâmica do processo seletivo. Agora que eu vou rodopiar, que eu vou mostrar o corpo, que assédio moral também, não só o sexual, né? Assédio moral. Se eu passo por uma situação que eu vou ficar constrangida, por exemplo, por uma pessoa mais gordinha, por exemplo, não sei o que, o balãozinho, tá errado. Isso é assédio moral. Isso não pode acontecer. Né? O processo seletivo ele tem que ser sério em todos os pontos. É aí que a gente vê que um processo não está legal. Quando passa por determinados momentos como esse, fuja disso. Fuja longe. Já sai, pega sua bolsa e vai embora. Porque isso não está certo. Né? Não é uma postura profissional adequada. Né? Eu não sei que empresa que foi, mas enfim. Isso aí eu já nem passava perto da empresa como cliente. Né? Então, os mais radicais, né, além de denunciar, ainda espalha isso para Deus e o mundo, e aí fica pior, né, depois. Então, é isso. Acho que deu para abrir bem a mente das pessoas que estavam aqui hoje, para quem vai assistir a gente ainda, deu para abrir bastante. Porque falou bastante. Gente, eu queria coisa, assim, agradecer, né, vocês, o convite. Muito obrigada por abrir o espaço, né? Muito bom o papo, vale muito a pena. Quem quiser me seguir, né, no Instagram, é @FlaviaNobreRH. E aí me sigam, né? Às vezes eu tenho ali conteúdos bem atrativos nessa área aí de emprego, é bem legal. Muito obrigada a vocês três pelo convite. Que é isso, volte sempre que quiser, volte sempre que precisar. A gente está aqui para saber decidir você. Foi incrível, muito bom mesmo. E assim, RH é muita coisa para falar ainda, né? A gente acha que não, mas tem muito assunto para colocar no falar, desculpa bater papo ainda. Vamos voltar assim. Muito bom. Muito obrigada. Assim, mesmo. As pessoas que tiverem alguma dúvida em relação assim, a como procurar, e tô com minhas ansiedades estão atacadas, pode mandar uma mensagem para você no direct para pedir assim, uma dica? Pode sim, pode. Eu estou sempre respondendo às pessoas. Flávia, pessoas que estejam com problema com o currículo, vamos lá. A pessoa com dificuldade de currículo, pessoas que têm esse tipo de instrução também, ajuda pessoas que trabalham com... meu currículo, não estou achando que o meu currículo é muito atrativo aí no mercado. Você ajuda nessa área também? Sim, e dou uma dica. Tem pessoas, por exemplo, no LinkedIn, que é uma rede social de emprego, que fazem esse tipo de trabalho gratuitamente, pro bono, né? Tem pessoas que fazem isso
justamente para ajudar as pessoas que têm dificuldade. Conheço várias pessoas que fazem isso lá no LinkedIn. Então, quem quiser ali uma ajuda, entre em contato que a gente já encaminha ali para as pessoas que já fazem esse tipo de trabalho. Já tem até uma pessoa para você. Assim. Oh. É porque assim, a gente vai vendo, assim, questão de currículo é muito séria, gente. Dependendo da vaga, assim, quanto mais alta a vaga, mais difícil fica de você fazer. Às vezes você fica até apreensivo. Será que meu currículo é atrativo para essa vaga? Será que, dependente de onde você vá, a gente tem que sempre fazer o nosso melhor. Falar uma coisa bem lá no começo. Independente se você tem já experiência em uma vaga, se você não tem, o seu currículo atrativo faz você conseguir uma vaga que, assim, às vezes alguém já trabalhou uma vaga parecida e não consegue, porque só por causa da sua desenvoltura também durante a entrevista faz toda a diferença, né, Flávia? Não é aquela pessoa tomar muito cuidado com todos, assim, cuidado com a roupa, tomar cuidado com... Os detalhes fazem toda a diferença no final, gente. Todos os detalhes fazem diferença no final. Isso mesmo. Sucesso. E o principal também, né, Flávio? Não falar mentira, né? Seja mais certo possível. Você sabe, tem o 2º grau? Não, estou fazendo faculdade. Você nem sabe qual faculdade você vai falar que você vai fazer. Você mora em tal endereço que a gente só está contratando perto da empresa. Aí a pessoa, não, eu moro aqui, tal lugar. Então, gente, se não só esperar da empresa, mas você também esperar de você, a honestidade. Se você quer que a empresa ande honestamente com você, então desse esse direito e cobre esse direito, principalmente você para a empresa, né? Que a gente também sabe dos casos, né? Das pessoas que gostam dos currículos. Né? Fala inglês? Fala. Chega lá depois on the table, né? Porque é muito constrangedor quando o recrutador nota que você está mentindo. Gente, é péssimo. A pessoa já é eliminada naquele momento, de cara. E é ruim, né? A pessoa acaba se queimando ali por nada, por bobagem. Então, seja íntegro, seja honesto, sempre. Fale a verdade. Por isso que eu falo, faça cursos, vá atrás, realize. Realize para que o seu currículo seja atrativo e que você possa, sim, falar a verdade, dizer que você fez aquilo de verdade. Faz a diferença. Faz a diferença. É isso aí, gente. Obrigada, Flávia. Obrigada, meninos. Obrigada a todo mundo que Um beijo para vocês. Obrigada. Segue a gente lá, segue a Flávia, segue o Boi, segue a página do Espério, segue todo mundo lá nas redes sociais. Ô, Boi, você vai colocar também lá depois, coloca todos os arroba que foi também, não é só seguir a gente lá? Como é que é? Fala de novo. Você coloca os nossos arrobas quando você posta, você coloca o arroba da gente lá, não coloca? No Instagram eu consigo colocar, só no YouTube e no Face que eu não tô conseguindo. Tá, maravilhoso, já. Mas eu ponho o nome de você, mas não ponho o nome sempre de todo mundo, entendeu? Eu ponho o nome de todo mundo. Só os arroba aqui não, mas no Instagram sim. Já bate. Se joga. Então, muitíssimo obrigada por ter participado aqui com a gente, tá bom, Flávia? Foi um prazer, tá bom? Acho que o pessoal aqui... Obrigada. Acho que o pessoal saiu aqui com a cabeça mais aliviada para a vaga de emprego. E qualquer dúvida, meus amores, entre em contato aqui com a Flávia, tá bom? Então chama lá no direct, lá, tá bom? E que ela vai, né, explicar para vocês, deixar vocês mais calminhos em relação, deixar vocês mais preparados, tá bom? Pode entrar em contato com ela. Siga na minha rede social, @exoticplease, tá bom? Venda de cosméticos sensuais. Quer apimentar a sua relação? Você quer dicas de como colocar os produtinhos na relação? Só entrar em contato comigo, tá bom? Que eu vou te auxiliar da melhor forma. Lembrando que daqui a pouco, às 23 horas, temos nosso Pode Esquentar, junto comigo e Kese Proibida, tá bom? Hoje eu conto não. Hoje é uma outra historinha dos nossos seguidores. Se você quer ter sua história no nosso podcast, manda pra gente no nosso direct, tá bom? Não vamos colocar nomes, sigilo, a gente vai contar historinhas, um pouco das nossas histórias também, tá? E hoje acho que vai ser sobre o quê? Cuckold. Você sabe o que é Cuckold, né? Cuckold. A dica, aquele negócio dos docinhos assim? Cookies. Não. É só, eu vou dar uma dica aqui, porque eu quero que vocês escutam que daqui a pouquinho na rádio eu feito em casa, ó. Cuckold. Tá? Aquela prática maravilhosa do meio liberal. Então, se você quer conhecer essa prática,
Não perca nosso podcast hoje às 23 horas. Lembrando que é segunda-feira e a sexta-feira aqui na Rádio Web Feita em Casa, tá bom? Toda segunda-feira vai ser lançado às 23 horas no Spotify, Pode Esquentar, e no nosso canal do YouTube, Pode Esquentar também. Lembrando que, acho que a partir de semana que vem, vamos ter contos eróticos, tá bom? Então, se você quer escutar algo assim, né, para estimular sua parceira, tem uma historinha aqui, irmão, vamos escutar uma historinha aqui diferente aqui? Uma historinha? Então, vamos ter lá no Spotify também os contos eróticos junto comigo e Kézia Proibida no Pode Esquentar. E amanhã tá passada, né, Aline? Tá passada? Tá passada? Passada, amiga. Amanhã tem Júlia Marcela lá, a gente vai falar sobre corretor menstrual e disco menstrual lá no Passada Amigas. Algo que é bem diferente aí, que as meninas ainda estão se adaptando a usar agora no sorvete tradicional. A gente está fazendo também os corretores menstruais para a gente estar aprendendo a usar, falando um pouquinho do tamanho. Vai lá, o Flávio, vai ser super bacana a gente falando sobre corretores menstruais. Lá no da passada a gente fala mais sobre sexo, sexualidade, vida no cotidiano da mulher. A gente fala de tudo um pouquinho lá também, né, Patrícia? Deixando as mulheres ficarem mais à vontade, assim, né? Ser elas mesmas, porque a mulher, querendo ou não, ela fica um pouco reprimida, né? Ela pensa muito, é casa, é filha, papagaio, periquita, às vezes ela acaba esquecendo dela. E aí temos eu e a Aline, o quê? Pra te lembrar o quanto você é maravilhosa, gostosa, empoderada. Você só precisa, ó, menstrual assim, ó. Ou seja, só precisa assistir o Tá Passada Amiga, então não perca amanhã às 19 horas. Vai lá pra gente ver. Vai ser super bacana. Ó, beijo, meninos, gratidão. Até semana que vem, se Deus quiser. Então tá. Então, gente, fica aí que daqui a pouquinho no site www.radiowebfeitaemcasa.com.br, às 23 horas, tem o Pode Esquentar, beleza? Então, com a Paty e com a Kézia Proibidona, tá bom? Kézia Proibidona e a Exotic Please e Patrícia Especialista, né? Ô, minha querida Flávia, obrigado, viu? Tô te aguardando segunda-feira, se Deus quiser, lá com o Regis Reis, com o Luíde, no Tamo Junto, às 18 horas, hein? Tomara, tô guardando vocês lá, ao vivo, tá bom? Aline, tô te aguardando também, não sei aonde não, mas é lá no Sabão, né, que tem as carnes lá e os queijos pra nós comer. Vou nem discutir. Aqui, a Kézia tá chegando, hein? É, o seu, como é que o menino mesmo? Esqueci o nome do seu marido. O Bruno. Não, eu tenho a Dona Maria lá, minha filha. Dona Maria tá firme, tá de Eu novo. vou nem discutir com você não, boi. Você me enrola, boi. Você enrola pro eu demais. Não, mas nós tem que... É o negócio da caminhada lá no coisado, lá fazer a coisada. Ela é fit. Assim, parar de comer um pouco, assim, eu sou muito medrosa, tenho muito chuva, você sabe? A gente vai fazer uma caminhada legal aí. Só para terminar com um final bem descontraído, agora tem uma coisada para coisar com boi e o egg, né? Só para terminar aqui, só para joguei. Não dá tempo não, pô. Não dá tempo não. Sim. Aqui, você não sabe o que é o egg, mas depois você entra no Tá Passada Amiga, esses negócios que as meninas fazem lá, que você vai entender o que é o egg, tá bom? Então fica assim. E você também, viu, gente? E obrigado pela sua companhia, muito obrigado, gente. Uma boa finalzinho de segunda-feira, uma boa semana para todo mundo. Lembrando, Rádio Web Feita em Casa, 24 horas no ar. E até mais. Tchau, tchau, gente. Segue nós aí. Tchau, tchau.